Uma boa noite a todos. Nós vamos continuar o estudo dos elementos de conexão. Estávamos no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Código, Lei de Introdução às Normas do Direito Civil, do Direito Brasileiro. Antigamente era a Lei de Introdução ao Código Civil, né? Acabei misturando o nome antigo com o nome novo, né? E essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela contempla, a partir do artigo 7º, como vimos na semana passada, os elementos de conexão de direito material. E eu destaquei para vocês a questão, na semana passada, do direito de família. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda também. E, diante disso, conversamos um pouquinho sobre casamento, oportunidade na qual falamos que, muito embora o artigo 7º fale em lex domicilii, como sendo o elemento de conexão para direito de família, assim como é para a personalidade, capacidade e direitos da personalidade, temas tratados na aula da semana retrasada, em matéria de casamento, a regra da lex domicilii é, na verdade, na prática, uma regra de lex celebrationis, aplicando-se ao regime jurídico de casamento as normas do local da celebração do casamento. E que no Código Civil Brasileiro existe uma regra que exige que ambos os pretendentes a se casar provem domicílio no Brasil. E por isso, na prática, acaba sendo uma lex celebrationis mesmo. E não há uma grande discussão na prática quando o casamento é celebrado no Brasil, embora envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes. Mencionamos ainda sobre a possibilidade dessa regra não ser tão absoluta como é aqui no Brasil, em outros países. E aí nos referimos a esses fatores e falamos, inclusive, da questão relativa ao regime de bens. Finalizando a matéria da aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre um dispositivo que há no artigo 7º, que trata da questão da homologação de divórcio, que existia um prazo nesse dispositivo, justamente porque a época em que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi alterada por uma lei de 2009, não havia ainda a possibilidade das pessoas se divorciarem a qualquer tempo no Brasil. Isso apenas passou a existir por conta da Emenda Constitucional 66 de 2010. E por conta disso, nós temos uma situação diferente a partir de 2010. E a interpretação deste artigo acaba admitindo ao STJ a possibilidade de homologar, sim, divórcios proferidos em outros estados, mesmo sem se observar aquele prazo ano que o artigo 7º mencionava nesse parágrafo. Foi fundamentalmente isso que conversamos na aula passada. E, claro, você pode... Fique à vontade para fazer qualquer pergunta, seja no chat, seja no áudio, não há problema nenhum. Como na semana passada nós não conseguimos gravar a aula por problemas de instabilidade, eu já avisei para os alunos que estavam na sala um pouco antes da entrada de outros, já houve um aumento do número de integrantes aqui da sala, que essa aula gravada acabou sendo gravada com o pessoal da turma de quarta-feira à noite, que eu dou a mesmíssima matéria e vocês estão na mesmíssima situação de andamento da matéria que eles. E vocês, então, poderão encontrar esta aula, além da plataforma Moodle, que eu vou deixar ali disponibilizada, no meu YouTube, no meu canal de YouTube, que foi criado especificamente para manter para os alunos interessados o acesso a essas videoaulas, tá? O meu canal de YouTube é Roberto Senzi Lisboa. Se você ainda não foi lá, vai lá, se inscreva no canal, ficarei muito feliz, dá uma curtida em um vídeo ou outro. Lá estão todos os temas que tratei de direito internacional, de direito civil e de direito do consumidor, que são as matérias que eu dou aulas, estão ali no meu canal de YouTube, desde o início da pandemia, todas as videoaulas que eu pude gravar. Inclusive as do semestre passado para as turmas de Direito Internacional Privado aqui da faculdade, da nossa querida PUC de São Paulo. Nós vamos dar prosseguimento à matéria hoje, terminando esse ciclo do artigo 7º, que é um artigo um pouco mais trabalhoso, até mesmo porque há uma série de questões
que advém do artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, hoje eu vou falar sobre a continuidade do artigo 7º e eu vou tomar a liberdade de ler esse artigo para vocês. Não sei se vocês gostariam que eu partilhasse o artigo. Vamos ver se eu consigo partilhar aqui o artigo sem cair a internet, né? É aquela torcida que a gente fica sempre. Pronto, creio que vocês estão vendo aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, vamos lá. O artigo 7º da lei trabalha não apenas com essa questão do direito de família, no que diz respeito à chamada família horizontal, isto é, a família constituída entre cônjuges por conta do casamento civil, ou ainda a família constituída entre conviventes ou companheiros por conta da união estável. Apenas lembrando que, com relação a esse tema, há uma diversidade muito grande. Isso não pode ser ignorado quando estudamos direito internacional privado, porque sempre há diversidades de considerações expostas nos variados sistemas jurídicos da sociedade internacional, mesmo aqueles mais próximos e até mesmo aqueles dos quais muitas vezes nos inspiramos para a elaboração de normas jurídicas. O artigo 7º ele tem uma regra bastante interessante no que diz respeito ao poder familiar. Para nós, poder familiar, porque em várias sociedades internacionais é mantida a ideia de um pátrio poder, né? Então, o que fala o parágrafo 7º do artigo 7º? Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se a outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. E aí continua no parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele que se encontra. Bem, eu fiz questão de fazer esse compartilhamento desse dispositivo para vocês por uma razão bastante simples. Nós temos uma visão unilateral, obviamente, de como isso funciona no Brasil. E isso, como funciona no Brasil, é muito importante conversar com vocês. Percebam vocês que o parágrafo 7º mantém uma regra bastante estranha e que ninguém discutiu uma eventual constitucionalidade desta regra a partir da Constituição de 88. O parágrafo 7º fala, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos emancipados. Ora, a Constituição de 88, ela trabalha com uma outra mentalidade, totalmente diferente do que dispõe esse artigo 7º em seu parágrafo 7º. Ela estabelece o princípio da igualdade entre o homem e a mulher no casamento ou fora dele. É o que está no artigo 5º, inciso 1º, e no artigo 226 da Constituição. Logo, dizer-se que o domicílio do chefe da família estende-se a outro cônjuge é algo que está completamente contra a nova ordem constitucional, que não estabelece uma diferença entre os cônjuges com relação a nenhuma regra de deveres e a nenhuma regra de direitos. Tanto direitos quanto deveres são de ambos. Ora, esse parágrafo 7º, então, deve ser interpretado, já que não há uma revogação ainda expressa dele, no sentido de que o domicílio da família é determinado por quem a representa. E quem representa a família? Quem representa a família para nós no Brasil são os cônjuges, sejam do mesmo sexo ou de sexos diferentes, os conviventes de mesmo sexo ou de sexos diferentes. Então não há como mais se entender que esta regra seria uma regra de conexão a ser interpretada no sentido literal do que dispõe o parágrafo 7º do artigo 7º. Então, salvo o caso de abandono, o domicílio
dos chefes de família ou dos representantes da família estendem-se aos filhos não emancipados. Então, nós temos aqui uma regra que muito se assemelha com o que diz o Código Civil Brasileiro para relações civis de filiação segundo a lei brasileira. O Código Civil dispõe que o domicílio do incapaz é o do seu representante legal. Se vocês procurarem isso, logo na parte de domicílio, na parte geral do Código Civil, vocês encontrarão essa regra expressa. O domicílio do incapaz é o domicílio do seu responsável legal. E aí pouco importa se são os pais que detêm o poder familiar ou, na falta deles, um tutor, ou eventualmente um guardião, que pode existir numa situação de direito de família. Pois bem, a manutenção desta regra sem uma expressa revogação é extremamente nociva quando se trabalha com questões de direito internacional privado por aquilo que temos que discutir em direito internacional privado. Primeiramente porque quando eu tenho pessoas de nacionalidades diferentes e a discussão diz respeito à fixação de domicílio dos filhos menores, eu posso ter uma interpretação que não seja aquela que, à luz do direito brasileiro, estaria mais consentânea com o texto constitucional. De outro lado, há estados onde não existe poder familiar. Continua existindo pátrio poder, fruto da evolução familiar, tipicamente relacionada a uma sociedade patriarcal. Poucas sociedades matriarcais, a antropologia revela, conseguiram se desenvolver e ter muito tempo de duração na história da humanidade. Então, a humanidade ela foi erguida historicamente à base do critério da força física. E no que diz respeito aos núcleos familiares, em virtude da atuação do chefe da família, o homem. Por isso que o direito romano fala em pátrio poder. Só que o pátrio poder deixou de ser pátrio poder com o princípio da igualdade. E passamos a ter o poder familiar. E agora, o que é que nós fazemos se temos uma discussão envolvendo o domicílio de filho menor quanto à fixação do domicílio? Percebam, o artigo 7º ele mantém a lex domicilii como um elemento de conexão. Mas ao manter a lex domicilii como elemento de conexão, parte de uma premissa que é uma premissa do sistema jurídico brasileiro anterior, que não se alinha com a premissa dos estados mais avançados do ponto de vista civilizatório, em que se reconhece o princípio da igualdade, mas se alinha com o que estabelece sistemas jurídicos ainda fincados na ideia de pátrio poder. Então, vamos supor que tenhamos uma discussão envolvendo filiação e tenhamos um problema de discussão do próprio domicílio do filho menor. O filho do menor ele terá os dois domicílios, terá apenas um deles ou não terá nenhum deles? Este é o primeiro problema. O nosso direito aceita a chamada pluralidade de domicílios. Só que não fala de pluralidade de domicílios para o filho menor. Fala de pluralidade de domicílios para o maior incapaz. Por exemplo, uma pessoa que reside com a intenção de permanecer em um local tem o seu domicílio, que é o lar. Mas ela também tem um domicílio legal, que é o lugar de seu trabalho. Então, aí nós temos pluralidade de domicílio. A pluralidade de domicílio é muito comum no direito brasileiro. Mas quando chegamos no menor, a regra do direito brasileiro ela é focada, ela é mais restrita. O domicílio do menor é o do seu representante legal. Como resolver essa situação? No direito brasileiro, se desprezarmos o parágrafo 7º do jeito que está escrito, há a representatividade legal tanto pelo pai quanto pela mãe. Antes da Constituição de 88, a mulher não exercia a representação legal do filho menor. Ela auxiliava o representante legal do filho menor, que era o pai. E alguns sistemas jurídicos insistem nesta regra, que é uma regra mais patriarcal. Bom,
Qual impacto tem isso na prática? Quem tem o poder familiar tem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Vocês viram isso em direito de família. O dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Ora, quem não tem o poder familiar não tem esse poder-dever. Então, sob a égide do chamado pátrio poder, a mulher não teria o dever de sustento, educação e guarda dos filhos menores. Ela simplesmente se prestaria como auxiliadora do marido. Esta situação muda completamente o próprio entendimento de representatividade de família e o próprio entendimento de domicílio do filho menor. Porque enquanto no velho sistema para nós, Brasil, o pátrio poder apenas fazia com que o menor se sujeitasse às atividades do pai e não da mãe, e era o pai quem tinha o dever de sustento, educação e guarda, era o pai quem representava a família, e a mulher era mera colaboradora, e era o pai quem fixava o domicílio familiar. No sistema contemporâneo que temos, desde a Constituição de 88, tudo isso é para o outro cônjuge, para a mulher. Diante disso, nós temos que realmente estabelecer uma regra que define isto, e que é muito importante. Aí alguém pode falar, mas Senise, qual que é a importância prática disso? Imaginemos uma discussão de guarda de filhos entre um casal que a mãe é brasileira e que o pai é norte-americano. Qual é o sistema de guarda nos Estados Unidos? A guarda nos Estados Unidos ela é de ambos os cônjuges pelo simples fato deles terem filhos menores? Percebam vocês. Vamos agora dar um outro exemplo. A mãe brasileira e o pai é de Omã, na Ásia. O pai é quem teria a guarda do filho menor, segundo o sistema jurídico de Omã? Ou ambos teriam a guarda? Porque dentro desse sistema, nós temos uma ideia muito clara. Se estamos tratando do sistema antigo do pátrio poder, quem tem o poder-dever é o cônjuge varão, não é a cônjuge virago. Nome feio, né? Mas é o nome técnico e histórico para falar da mulher casada, né? Cônjuge varão, o homem casado. Cônjuge virago, a mulher casada. E a mulher casada, no sistema da sociedade patriarcal, ela não pode fixar o domicílio do filho menor. Então, enquanto não houver a regularização de uma eventual guarda em favor desta mulher, ela pode, eventualmente, não ter guarda nenhuma e ser simples colaboradora do marido, até o divórcio. Percebam vocês que isso impacta tanto as regras processuais que nós vimos no momento em que discutimos competência internacional, e vocês fizeram, inclusive, os trabalhos a respeito do tema. Esqueci de trazer água para cá, para tomar um pouco d'água. Como também impacta as regras de direito material, quando nós vamos discutir institutos como guarda. Como é que funciona a guarda na lei de Omã? Como é que funciona a guarda segundo o direito norte-americano? Como é que funciona a guarda aqui no Brasil? Eu tenho a guarda compartilhada no direito de Omã? Tenho a guarda compartilhada no direito norte-americano? Porque no Brasil houve uma outra ideia que veio junto no pacote do poder familiar. E que em direito de família vocês estudam isso muito bem. O poder familiar não trouxe apenas a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher no casamento ou fora dele. O poder familiar trouxe também o poder-dever em igualdade de condições perante os filhos.
e trouxe para a mulher também, desde o nascimento do filho com vida, os consequentes deveres de sustento, educação e guarda. Porque ela deixou de ser colaboradora, ela passou a ser o quê? Co-participante, co-gestora das situações envolvendo a filiação. Então, percebam vocês que o impacto acaba sendo grande e que esse impacto, se ele ocorre para nós que estamos diante de um poder familiar mais contemporaneizado, mais sensível aos dias atuais, e imaginem como isso impacta num conflito aparente de normas no espaço, sistemas jurídicos que mantêm o tradicional pátrio poder. Bem, por outro lado, a questão do artigo 7º não é a única questão apenas que encerra este problema da filiação. E eu volto aqui, então, a compartilhar com vocês a legislação. Volto à legislação no caput, que nós já trabalhamos com esse caput. O caput, ele fala do artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre, e vamos para a parte final, os direitos de família. O caput, ele não diz respeito apenas às situações horizontais dos direitos de família entre os cônjuges ou conviventes para nós aqui no Brasil, mas também diz respeito às situações verticais do direito de família. Basta lembrarmos que aqui no Brasil nós temos uma terceira categoria de família expressa na Constituição Federal, além daquelas duas categorias expressas que a Constituição trata, que são o casamento de pessoas de sexos diferentes e a união estável de pessoas de sexos diferentes. Porque o casamento de mesmo sexo surgiu por decisão do CNJ, e a união estável de pessoas de mesmo sexo surgiu por decisão interpretativa da Constituição pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora imaginem vocês uma discussão sobre de família do ponto de vista de filiação, envolvendo não apenas as questões de guarda, educação e sustento dos pais para com os filhos menores, mas também essas questões envolvendo quem exerce o poder familiar porque é ascendente nos termos da ideia de família monoparental. Nós, no Brasil, adotamos a família monoparental em que pese a pouca existência de dispositivos legais sobre a matéria. Nós já temos poucos dispositivos legais em direito civil sobre união estável. Não dá para dizer que 10, 11 artigos de união estável que constam expressamente no Código Civil resolvam de forma satisfatória toda a questão da união estável. Mas são artigos que são melhor do que nada, porque no projeto original do Código Civil nem existia união estável. Mas com relação à família monoparental, não existe uma linha no Código Civil brasileiro a respeito do assunto. Uma linha. Então, tudo é feito à base da interpretação doutrinária e jurisprudencial, valendo-se o intérprete, muitas vezes, de normas esparsas, algumas que nem são de direito civil, como, por exemplo, normas previdenciárias. Agora, vamos discutir o tema. Que direitos tem esse filho na família monoparental quando se fala de Brasil? Aí vamos para uma interpretação parecida com o que existe na construção da família do Código Civil para casamento e naquilo que acabou sendo inserido de forma incompleta, infelizmente, sobre união estável. Ok. Só que a família monoparental ela é admitida em todos os sistemas jurídicos? Não. Não é. Há sistemas jurídicos que mantêm a ideia de que família só pode existir pelo casamento. Os sistemas jurídicos de forte influência religiosa, que são os sistemas muçulmano, o sistema hebraico, o sistema hindu, em que pese toda a influência anglo-saxônica por ocasião da reconstrução da Índia, no período de colonização inglesa ali, são sistemas que mantêm uma série de regras relacionadas a aspectos religiosos.
E entre essas regras, o pátrio poder e não o poder familiar. Entre essas regras, a família é constituída por casamento e não uma família monoparental. É certo que esses sistemas prevêem a família poliafetiva, conforme nós conversamos já por 2 oportunidades em nosso curso. Mas percebam vocês, eu tenho que, no conflito aparente de normas no espaço, estabelecer um discrimen. Mas na família monoparental, que espécie de objeção poderia haver a respeito do tema, Senise? Vocês poderiam perguntar. Em direito de família, questões relativas a deveres de sustento, educação e guarda dos filhos menores. Vamos supor que a família era constituída por uma pessoa nascida no Kuwait, portanto um sistema muçulmano, uma pessoa nascida no Brasil e que o filho fosse nascido no Kuwait. Aí o casal veio morar no Brasil, houve o divórcio do casal no Brasil e houve, portanto, a homologação do casamento deles no Brasil também, né, para ter o divórcio, aquilo que a gente conversou na última aula. E os avós paternos da criança querem disputar a guarda com a mãe brasileira. Nessa disputa de guarda, envolve-se também outros aspectos que podem ser objeto de análise também em outras ações para nós aqui no Brasil. No Brasil não existe mais aquela obrigatoriedade de colocar todos os quesitos numa mesma ação quando se trabalha com família. Então, posso propor uma ação de alimentos separadamente de uma ação de guarda, separadamente de uma ação de regulamentação de visitas. Antigamente era tudo um combo, era tudo um pacote. Mas eu não sei como é que funciona o sistema jurídico do Kuwait. Eu vou ter que verificar no sistema jurídico do Kuwait, em primeiro lugar, se a mãe viúva ela tem o pátrio poder. Ou ela não tem pátrio poder diante da morte do seu marido. Claro, aqui no Brasil nós temos a ideia do poder familiar. Claro que a mãe brasileira, nessa situação, poderia discutir esse tema sem nenhum problema e tentar a aplicação da lei brasileira, tanto a lei de competência brasileira, porque o filho está domiciliado com ela no Brasil e o Brasil assegura para ela a representação da família, como a regra de direito material. Mas fala isso para o juiz do Kuwait, eu não sei como funciona lá. O que eu sei é que lá não existe o poder familiar, existe o pátrio poder. E agora os avós paternos, diante da morte do pai da criança, pretendem disputar a guarda da criança que nasceu no Kuwait, que mora no Brasil, com a mãe brasileira. Como vocês podem perceber, então, as situações elas vão se complicando e não tem uma solução muito simples. E o que se aplica para nós no Brasil? A lex domicilii. Então, a ideia para nós no Brasil seria fundamentalmente a seguinte. Ora, como a criança ela mora no Brasil e a mãe também mora no Brasil, a regra de processo civil já possibilita que as ações relativas à filiação e disputa de guarda de filhos seja proposta no Brasil. Mas eu tenho uma situação que é esta que eu declarei para vocês. Os avós do Kuwait que acabam invocando a aplicação da lei do país de origem deles. Eu tenho uma situação a ser tratada, então, de direito de família, em que eu tenho um conflito aparente de normas por conta dos sistemas jurídicos drasticamente diferentes, um preservando o pátrio poder e outro que entra na fase contemporânea do poder familiar. Dando ainda prosseguimento à matéria, vamos para o parágrafo 8º, que trabalha com a ideia da não existência de domicílio. Esse parágrafo 8º, que trabalha com a ideia da não existência de domicílio, quando não houver domicílio da pessoa, que é uma situação bem mais rara,
é uma situação normalmente aplicável para populações nômades e não sedentárias, como é o caso de ciganos. O que será aplicado será o lugar da residência em que a pessoa estabelecer natureza provisória. Então, esta regra do parágrafo 8º é uma regra que tem uma razão de ser, obviamente, é justificável, em virtude dessas populações que não têm um estilo de vida sedentário como boa parte da população no mundo inteiro hoje mantém. Mas aqui percebam que no parágrafo 8º existe uma ideia de domicílio que não é universal. Porque o parágrafo 8º ele distingue o domicílio do local de residência, que é o que nós fazemos aqui no Brasil por influência do direito francês. A definição de domicílio nossa no Brasil é uma definição que tem por base o Código Civil Napoleônico. Vocês estudaram em Teoria Geral de Direito Civil que a definição de domicílio comporta dois elementos, um de ordem objetiva, que é o local onde a pessoa exerce a sua residência, e outro elemento de ordem subjetiva, que é o ânimos, isto é, a intenção da pessoa permanecer naquele local com residência. Aí é que nós temos o domicílio. Então, o Instituto Domicílio no Brasil é um instituto francófono. É um instituto, portanto, que tem uma influência do direito francês. A gente sabe que o direito francês ele influenciou praticamente todo o direito ocidental, à exceção do direito anglo-saxônico, que tem uma outra tessitura, uma outra formação, e, eventualmente, os direitos dos povos nórdicos, que aí trabalham com uma outra ideia também de direito que não a da Europa continental. Mas mesmo nos dias de hoje, até países asiáticos se influenciam ou no Código Civil francês com todas as suas reformas, aquele de 1804 que ainda está em vigor, ou ainda com o BGB, o Código Civil Alemão, com todas as suas reformas, que é de 1896 e entrou em vigor 4 anos depois, em 1900. O Japão, por exemplo, aprovou e promulgou o seu Código Civil novo em 2002, se não me falha a memória. Ou foi no mesmo ano da promulgação do nosso Código Civil, ou foi um pouquinho antes, no ano anterior, talvez não me recorde de cabeça. E o Código Civil japonês, ele deixa de lado todo aquele direito consuetudinário que o Japão manteve durante décadas, e tem uma forte inspiração do direito germânico, inclusive com o princípio da boa-fé objetiva. O Código Civil chinês, que até meados do século XX tinha forte influência, acredite se quiser, no Código Civil brasileiro de 1916, do Clóvis Bevilacqua. Vejam só como o direito brasileiro ele é reconhecido externamente, ao contrário do que nós brasileiros falamos, é um direito que é super bem conceituado em outros países. A China está promulgando uma nova consolidação de leis civis, resultando assim um novo Código Civil. E já falo para aqueles que não acreditam que a China tem propriedade privada. A China tem propriedade privada há décadas. E esse Código Civil novo traz um novo regime jurídico para as propriedades privadas também, né? Então, não existe aquela ideia que na China só existe propriedade coletiva, como se fala até hoje aqui no Brasil. Tá? Bom, feitas essas considerações, percebam vocês, qual é o conceito de domicílio que eu tenho na China? Tenho que ver o Código Civil chinês. Qual que é o conceito de domicílio que eu tenho no Japão? Tenho que ver o Código Civil japonês, mas os conceitos de domicílio não são iguais em toda parte do mundo. O conceito de domicílio e o conceito de fixação de domicílio é algo que varia também de acordo com o sistema jurídico dos povos. No entanto, o parágrafo 8º da nossa lei de introdução nada mais poderia fazer senão reconhecer o domicílio segundo o regime jurídico brasileiro. E é por isso, apenas por isso, que há diferenciação entre domicílio e residência. Porque, insisto, há países que não trabalham com essa diferenciação. Deu para vocês acompanharem a matéria até aqui?
Gostaria sim, professor. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não há perguntas. Ok. Então vamos trabalhar agora com alguns pontos da filiação que ainda despertam algumas perplexidades no direito internacional. Começando primeiro com o Instituto da Alienação Parental. O Instituto da Alienação Parental é outro instituto que tem como grande mola propulsora o princípio da não discriminação entre os filhos havidos no casamento e fora dele, por um lado, e, por outro lado, o reconhecimento de direitos para os filhos menores. Há, sem sombra de dúvidas, na nova formatação da família para nós no Brasil, uma espécie de fragmentação daquele sistema antigo em que os filhos menores simplesmente se sujeitavam ao poder-dever do pai. Além do poder-dever do pai ter sido compartilhado com a mãe, nós tivemos no Brasil uma evolução significativa do reconhecimento de direitos fundamentais do menor. E esses direitos fundamentais do menor se encontram hoje no Brasil na Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece um conjunto de regras que normalmente é destinado para menores que estão em situação irregular, em situação de abandono, ou ainda em situação de maus tratos. Mas o Estatuto do Adolescente, ele reconhece a sua aplicação, e a doutrina e a jurisprudência também a reconhecem, para uma série de situações em que o menor se encontra amparado pelos pais, pelos detentores do poder familiar. Por isso, todas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente podem ter utilidade nas relações de família quando essas regras disserem respeito a situações de regularidade. Há um discriminação que é feito na doutrina e na jurisprudência brasileira, segundo o qual o Código Civil ele normalmente se destina para a situação regular em que está o menor. E o Estatuto da Criança e do Adolescente teria uma destinação principalmente dirigida para menores em situação irregular. Mas esta não é a única diferenciação entre o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à situação do menor estando na família ou fora dela. O Estatuto da Criança e do Adolescente também se preocupa com a inserção da criança e do adolescente numa família irregular, numa situação irregular, ou mesmo numa situação regular, quanto à convivência comunitária. E aí é que entra, entre os direitos fundamentais do menor, a necessidade do amparo não apenas da família, mas também da sociedade e também do Estado. Diante desse quadro, nós temos uma legislação que no Brasil é criticada sob vários parâmetros e sob muitas injustiças. A nossa legislação com o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como problema algo que está mais relacionado à infraestrutura para se dar efetividade aos direitos do menor. E a infraestrutura não é um problema legislativo. A infraestrutura é um problema de fixação de políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente segue o que há de mais moderno na legislação de proteção dos menores no direito ocidental. Então, a ideia desse estatuto reconhecer um rol de direitos fundamentais para o menor afasta definitivamente a ideia de que os filhos menores simplesmente se sujeitam ao poder-dever dos detentores do poder familiar e que os detentores do poder familiar poderiam fazer o que quisessem, pouco se importando se isso realmente seria bom ou não para o menor. Esta situação é que faz uma redistribuição no jogo de direitos e deveres entre cada célula da família e também no sentido da chamada proteção externa sobre os filhos menores, que é a proteção que advém da sociedade e do Estado. Feitas essas considerações, como é que eu posso trabalhar
com um conflito espacial de normas em sistemas jurídicos que não conferem à criança ou adolescente os direitos fundamentais que se encontram no nosso estatuto. Há sistemas jurídicos que não dão ao adolescente o direito de ser ouvido judicialmente, em questão que envolva um direito personalíssimo seu, como você quer morar com o seu pai ou quer morar com a sua mãe. Tudo bem, é certo que a palavra do adolescente não é o que definirá cabalmente o caso. Seja um caso de um processo civil internacional ou um caso de um processo civil brasileiro. Mas o juiz, ele deverá ouvir o adolescente. E ele poderá ou não ouvir a criança. É uma das situações que nós temos na nossa legislação, que é diferente da situação de outros países, onde crianças e adolescentes sequer são ouvidos. Outro detalhe, na legislação de outros países, eu não tenho o chamado controle social da atividade familiar. O que é o controle social da chamada atividade familiar? Verifica-se se a situação do menor é uma situação que está atendendo, no caso concreto, ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que não é o que os pais pensam, não é o que o menor pensa, mas é aquilo que é considerado no processo judicial, à luz das circunstâncias do caso, com base na perícia da psicóloga judicial, com base na perícia do serviço social que auxilia o juízo, para nós brasileiros, com base no parecer do Ministério Público, e que leva o juiz, então, a definir o que é o melhor interesse naquele caso concreto. Alguns países não têm sequer o princípio do melhor interesse. É triste dizer, mas a situação ela diz respeito de forma muito ampla aos institutos de direito de família que tratam da filiação no Brasil. Por exemplo, filiação socioafetiva. O Brasil adota a chamada filiação civil, que pode ser ou a biológica natural, que é reconhecida diretamente na certidão de registro de nascimento, ou ainda a filiação que acaba sendo reconhecida por processo de adoção, que é uma outra modalidade de filiação civil. O direito brasileiro evoluiu ainda a ponto de conceder ao padrasto ou à madrasta, caso o filho ou a filha desejem, obviamente aí é um desejo meramente psicológico, estamos diante de filho menor, e caso não haja oposição do pai ou da mãe biológica, a possibilidade da dupla paternidade registral. Bom, então vamos lá, para começar por aí. Há sistemas jurídicos que até hoje não dão ao filho adotivo os mesmos direitos que dão aos filhos legítimos. Há sistemas jurídicos que até hoje estabelecem um critério distintivo entre os filhos ilegítimos e os filhos legítimos. Os ilegítimos, que são os incestuosos, os adulterinos e os filhos sacrílegos, que são os filhos de coito danado. Filhos de padres, vocês devem lembrar, né? Ou filhos de freiras. Então percebam vocês que já tem um problema. Há sistemas jurídicos que nem aceitam a ideia de filiação socioafetiva. Nem mesmo para pensão alimentícia. Imaginem vocês para registro civil. Então, é uma situação que tem uma enorme complexidade quando se trabalha com pessoas discutindo a situação do menor em virtude de um divórcio, ou ainda os próprios avós pleiteando direitos do menor, porque esses direitos não estariam sendo bem assegurados pela mãe ou pelo pai. Ainda nessa questão da filiação, nós temos um outro problema.
Há sistemas jurídicos que não reconhecem direitos fundamentais aos menores e, mais do que isso, falam que os direitos que os menores têm são aqueles estabelecidos constitucionalmente, que são um núcleo mínimo de direitos na visão desses sistemas jurídicos, sendo os demais fixados pela família. Esses sistemas jurídicos mais conservadores têm essa fixação pelo detentor do pátrio poder. Então, é uma situação extremamente complicada. Falando em filiação socioafetiva, temos ainda que trabalhar com outro instituto, que é o Instituto dos Alimentos. A ideia de alimentos diz respeito, para nós no Brasil, ao chamado binômio, necessidade de um e possibilidade do outro. O binômio ele tem, por assim dizer, uma repercussão muito maior do que o Ocidente oferece. Ele também se espalha por vários países orientais. Então, esse critério é um critério que tem, com o decorrer dos tempos, ganhado bastante campo de atuação. Mas no que diz respeito a esse binômio, necessidade de um e possibilidade do outro, nós temos várias considerações a serem tecidas aqui. A primeira delas, o valor da pensão. Quando se trabalha com o valor da pensão, temos que discutir qual é o juízo competente. Imaginem vocês o valor da pensão paga pelo pai norte-americano e divorciado que volta a morar nos Estados Unidos para o filho que é norte-americano, mas vive aqui no Brasil, porque a mãe é brasileira e ele vive com a mãe. E aí o pai voltou para os Estados Unidos porque se divorciou. Vejam só, claro que é possível que a ação de alimentos seja proposta aqui no território brasileiro, não há dúvida disso. Mas aí vem a questão do critério, do binômio necessidade de um e possibilidade do outro. Nós temos de cara um problema que não é familiar, mas é um problema de câmbio, que é o problema do valor do dólar em relação ao real. O juiz brasileiro, se reconhecido competente, ele não vai poder fixar a pensão em dólares. Ele terá que fixar a pensão em reais, que é a moeda corrente nacional, para começo de conversa. Segunda questão, a execução provisória de alimentos provisórios, ela vai ter que passar pelo sistema do reconhecimento do direito norte-americano da validade da decisão judicial brasileira. Terceira consideração, a fixação da pensão em reais, ela pode ser uma fixação de pensão que não reflita a realidade do estilo de vida do cidadão norte-americano. Porque por mais que o juiz tenha ido para Miami, para Orlando, para Nova York, ou que tenha até parentes nos Estados Unidos, ele não se encontra completamente aculturado para entender a ideia de estilo de vida e qualidade de vida do norte-americano. E nós brasileiros sabemos que o estilo de qualidade de vida do norte-americano é diferente do estilo e qualidade de vida do brasileiro. Então nós temos um problema também de ordem cultural para a fixação da própria pensão e que passa também pela ideia de câmbio. Vejam a situação se nós temos uma mãe italiana que se casou com um brasileiro, só que ela se divorciou do brasileiro e ela levou o filho com ela para Roma. O brasileiro continua morando aqui no Brasil. E aí o que ela faz? Ela começa a pedir pensão para o pai. O pai ele ganha em reais, mas ele tem o dever, obviamente, de pagar a pensão para o filho, porque o dever de alimentos é um dever de sustento, que na nossa legislação é compartilhado entre o marido e a mulher. Então ele vai pagar a pensão como? Pelo binômio, necessidade de um, possibilidade do outro. Só que a necessidade do filho dele, que está na Itália, é uma necessidade em euros. E ele recebe em reais. Percebem a complexidade de algumas questões que envolvem a proteção do direito dos filhos, no caso concreto? Outra situação para vocês era a situação dos alimentos, da alienação parental, perdoe-me. Essa questão da alienação parental é bastante curiosa, porque é uma situação mais típica dos países ocidentais. Se vocês procurarem a ideia do Instituto, como ela está, inclusive, consignada na nossa legislação,
vocês verificarão que qualquer forma de constrangimento da imagem do outro genitor feita na cabeça da criança, ainda que por meios indiretos, acaba constituindo alienação parental. Então, não tem alienação parental apenas quando uma pessoa ofende o pai ou a mãe daquela criança ou daquele adolescente, ou quando fala sobre fatos que seriam fatos negativos sobre a imagem paterna ou materna para aquele adolescente. O simples fato de haver um desgaste paulatino da imagem paterna ou materna, sem indicação de acontecimentos precisos, mas com adjetivações, com a transmissão de uma imagem negativa feita mediante desgaste paulatino e contínuo, também gera alienação parental. Isso para a nossa legislação. Ok. Na nossa legislação, nós temos, então, um sistema que é bastante interessante, porque os pais, eles muitas vezes transformam a vida da criança ou do adolescente no inferno, e eles se transformam em repositórios de todos os fracassos que os pais agora argumentam que gerou ao divórcio. Bom, a questão toda diz respeito ao que diz o sistema jurídico com relação à alienação parental. O brasileiro fala que a alienação parental pode ocorrer de maneira bilateral. O pai introjetar imagens negativas a favor da mãe e a mãe fazer o mesmo em desfavor do pai. Vocês acreditam que os sistemas jurídicos mais conservadores ligados ao poder familiar não falam, de maneira geral, sobre a situação de desgaste da imagem materna? É triste dizer isso, mas há sistemas jurídicos que ainda não evoluíram para esse estágio. E diante dessa situação, nós podemos ter um problema muito sério num conflito de normas espaciais envolvendo um brasileiro ou uma brasileira e uma pessoa de nacionalidade diferente, que seja pai ou mãe de uma criança brasileira ou de outra nacionalidade que esteja domiciliada no Brasil, quanto à eventual alienação parental. Então, esses problemas de filiação são problemas muito graves e que a sociedade internacional, em que pese reconhecer na Declaração da ONU de Direitos Humanos de 1948 o princípio da não discriminação dos filhos havidos no casamento ou fora do casamento, não houve uma evolução da matéria no direito interno de vários estados que integram a sociedade internacional, que preferiram manter as balizas tradicionais do pátrio poder e manter também as diretrizes aonde as funções do pai em relação à família são funções que têm sempre uma certa prevalência, um certo prestígio em relação às funções maternais na família. Culturas diferentes e que acabam levando muitas vezes a conflitos aparentes de normas bastante significativos em matéria de direito de família. Aí alguém poderia dizer, mas Senise, como é que eu teria uma homologação de uma sentença estrangeira que trata de alienação parental, por exemplo, porém trata da alienação parental à luz de um regime jurídico mais favorável ao pátrio poder e, portanto, mais favorável ao homem, colocando a mulher numa situação de inferioridade. Na homologação de sentença estrangeira, incumbirá ao Superior Tribunal de Justiça não entrar no mérito da causa, lembram? Ele apenas deixará de homologar uma sentença estrangeira quando houver ofensa à soberania nacional, à ordem pública ou aos bons costumes. Não dá para se falar simplesmente que uma solução proveniente de uma sentença estrangeira que se baseou em um regime jurídico que é completamente diferente do nosso, sobre a alienação parental, por exemplo, não poderia ter efeitos no direito brasileiro. Isso apenas haverá
se o STJ considerar que há uma ofensa àquilo que dispõe o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu já li para vocês algumas vezes aqui, e que volto a ler. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ora, o STJ não poderá entrar no detalhe da coisa, discutindo que a lei na qual se baseou o juiz estrangeiro seria uma lei cuja estrutura jus-filosófica seria uma estrutura principiológica diferente da lei de alienação parental que nós temos. Porque, na verdade, não é só esta lei que é de uma estrutura jus-filosófica diferente, mas é todo o direito de família do outro Estado, que ainda se prende ao modelo de filiação sob pátrio poder e ao modelo de filiação onde filhos menores têm um conjunto de direitos mais restritivo do que o conjunto de direitos que têm os filhos menores nas sociedades onde se reconhecem os chamados direitos fundamentais da criança e do adolescente. Aí você pode imaginar, mas Senise, que absurdo, a sociedade internacional tem isso em vários tratados internacionais que dispõem sobre o tema? Sim, em vários tratados internacionais que dispõem sobre o tema. Mas conforme vocês aprenderam em direito internacional público lá atrás, o tratado internacional só tem efeitos perante a sociedade internacional. Enquanto não houver a recepção do tratado internacional no sistema jurídico de cada Estado, segundo as normas respectivas de recepção de cada um desses Estados. Por conta disso, vejam como há situações que podem não ser compreendidas realmente quando lemos algum noticiário envolvendo disputa de guarda e de alimentos. Até mesmo para nós do direito, ficou um pouco difícil entender um grande caso que tivemos no direito internacional privado, alguns anos atrás, envolvendo a guarda e o direito de visitas do Chan, se não me falha a memória, era esse o nome do menino, filho de uma brasileira com um norte-americano. E houve, inclusive, a atuação do Itamaraty com relação a este caso. Se a guarda seria concedida ao pai ou ficaria com a mãe. E aí teve que se discutir uma guarda unilateral àquela época, né? Então percebam vocês que até mesmo falando-se de direito norte-americano, há alguma dificuldade às vezes de captação da situação e por uma razão muito simples. Embora tenhamos muita influência cultural dos norte-americanos hoje, embora a nossa influência jurídica seja uma influência mais da Europa continental, de França e Alemanha, a construção do pensamento, de maneira geral, do norte-americano é diferente da construção do pensamento, de maneira geral, do brasileiro. Bom, feitas essas ponderações, que dizem respeito não só aos Estados Unidos e Brasil, mas às culturas dos povos, que são muito diferentes da sociedade internacional, creio que eu posso dar por encerrada a ideia da chamada discussão dos elementos de conexão em direito de família, a menos que vocês queiram fazer alguma colocação. Claro que esses temas eles não são esgotados em uma aula de 1 hora. Todos os temas que nós temos aqui trabalhado com vocês são temas que poderiam ser aprofundados, até mesmo com atividades discutindo-se a aplicabilidade processual desses temas, quanto à identificação da competência internacional e suas vantagens, e quanto à solução da norma de direito material a ser aplicada e suas vantagens. Então, o que eu tenho feito aqui é basicamente trabalhado com ideias gerais de graduação sobre esses elementos de conexão. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com um outro tema bastante interessante do direito internacional, que é o tema da questão da posse e da propriedade em direito internacional. Eu gostaria apenas de perguntar para vocês se vocês querem fazer alguma questão sobre a aula de hoje. Estou às ordens de vocês. Nenhuma questão? Bom,
se deu para acompanhar, eu fico bastante satisfeito, tá? Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre essa questão da posse da propriedade no direito internacional privado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês hoje. Espero que a aula tenha sido útil e desejo uma ótima noite de repouso. Que Deus esteja com cada um de vocês e a família de vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, professor. Para você também, professor. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada.